Olá pessoal do canal, estou aqui para postar mais um vídeo aí para vocês sobre o jambu, ok? Aqui eu vou mostrar o ciclo do início até o final para vocês, tá? Essas plantas aqui elas já não servem mais, elas já perderam capacidade de produzir uma flor de qualidade, então a gente vai fazer a renovação do canteiro, tá? Eles estão aqui numa qualidade muito ruim, já não produzem mais, tá? Então eu vou começar pela última fase para fechar o ciclo, ok? Quando eles estão muito velhinhos, já não produzem, a gente corta ele todinhos aqui. Então eu tenho aqui um terçado aqui, tá? Eu corto essas plantas aqui todas, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Isto aqui, ó. Isso aqui, a gente fala que aparece na plantação, tá? Não sabe o que é um fungo que acaba com a planta. Isso aqui é o seguinte, normalmente é ou lesma ou caramujinho, alguma coisa. Tem um caramujinho bem aqui, inclusive. Já tá morto ele, tá? Se dá pra ver direitinho. Esse caramujo aí, ele é bem atentado. Ele vem aqui e morde a planta, suga, faz um ferimento assim, semelhante a isso. Aí a planta se recupera, ela cria este nó. Em seguida dá um fungo e destrói a plantação todinha, tá? Então se você verificar uma planta assim, pode arrancar ela que ela não vai mais servir para nada. Se as suas mudas tiverem algum nozinho desse aqui na raiz ou no caule, não plante, ela vai dar um problema maior, tá? Então dando continuidade aqui. Quando as plantas já estão velhas assim, eu corto um terçado aqui, eu não remexo o solo, não reviro. Eu apenas corto ele aqui e retiro todas essas plantas aqui, tá? Então, depois de feito isso, eu deixo o solo assim, peladinho, tá? Bem peladinho aí para pegar um sol, para matar todas as bactérias, os fungos, aquelas bactérias extras aí, digamos assim, porque o solo é bom, solo com bastante vida, mas assim, excesso de vida também atrapalha, né? Porque são tantos bichinhos aí para comer que acaba atrapalhando a sua planta. Pode aumentar fungo, bactérias e vou mostrar um exemplo aqui. Isso aqui dá um fungo na folha, excesso de plantas, excesso de umidade, então ele dá alguma doença na planta que perde o rendimento, tá? Certo. Então a gente tem que fazer essa limpeza e deixar pegar um sol, essa terra assim, peladinha. Aqui ele já pegou uma faixa de 20 dias de sol. Fiz a limpeza geral, não revirei o solo, tá? O solo não gosta muito de ficar sendo revirado aí. Então já fiz essa limpeza. Aguardei, tem mais de 15 dias aqui. E agora eu estou fazendo uma adubação. Coloquei adubo de galinha e também NPK, porque o meu adubo de galinha está acabando. Então tem pouquinho, não vai dar, não vai ser o suficiente. Então eu complementei aqui com o NPK. Depois que eu faço isso aqui, eu não planto logo de imediato. Eu coloco uma serragem de madeira aqui para cobrir. Se a gente for observar nesse aqui, onde eu fiz a limpeza, não aparece serragem de madeira, nada. O solo absorveu tudo, transformou aqui em solo orgânico e não tem nada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar o ciclo desde o início. Depois que eu faço aquela cobertura com adubo e o NPK, eu cubro com esta serragem de madeira, tá? Eu já fiz uma camada, deixei aqui uns 15 dias para ela ir adubando, tá? Porque no momento que eu coloco a serragem de madeira, eu não posso plantar de imediato, que a acidez dela vai matar a minha planta. Então eu deixo aqui na faixa de uns 20 dias. Essa aqui, quando estava com 15 dias, ela foi sumindo, foi ficando escura. Então deu uma revirada neste solo e coloquei mais uma quantidade de serragem.
tá? Que é essa camada que a gente está vendo aqui. Coloquei um solo com cinza, carvão, tudo isso aqui é muito bom para o solo. Eu gosto de trabalhar o mais orgânico possível. Muitas vezes eu trabalho 100% orgânico, só que quando acaba o adubo orgânico eu tenho que complementar com o químico, tá? Então este solo aqui ele já está pronto para fazer o plantio, né? Está escura já. Tá. Eu tenho plantas aqui. Essas plantas aqui, elas estão com mais de 20 dias, inclusive. Eu já estou quase que perdendo o ponto delas, porque o solo não estava preparado a tempo. E aí eu fui deixando elas aí. Já tem planta aqui com mais de 3 pares de folha, que normalmente é o padrão, né? Para ela não perder força. Então vamos aqui, ó. Tem um par, 2, 3, 4, 5 e já está vindo o 6º par de flor. Ok? Então aqui eu tenho outras plantas, né, que já foram plantadas, já estão 15 dias plantadas aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a faquinha. Essas aqui foram plantadas na mesma época, já estão com uma semana a mais que o outro. Então sempre mantenho uma semana de diferença, para que eu sempre tenha flor, tá? Se eu plantar tudo de uma vez só, vai dar uma safra imensa de uma vez só, e eu posso não conseguir colher todas elas. Então eu planto assim sempre uma diferença de uma semana entre uma safra e outra, tá? Aqui é o seguinte, você pode observar que tem a primeira camada, que é uma mais nova, e uma segunda camada, que é a mais escura. Essa aqui está liberando todos os nutrientes já no solo. Algumas pessoas perguntam para mim por que eu coloco a serragem nova. Para mim é bem simples, né? Se eu colocar ela em um determinado local para que ela envelheça, ela vai liberar os nutrientes. Eu quero que ela libere os nutrientes aqui, então eu coloco ela nova e ela vai liberando aqui. Então a primeira camada já está bem escura, eu vou tirar ela aqui, né? Ó, o solo. Aí tem essa primeira camada aqui que eu coloquei que está mais escura, e tem essa que está mais clara, que eu coloquei há uma semana atrás. Então eu vou, ó, cavar aqui. O solo está bem macio, ó. Esse solo eu não reviro ele, porque quando a gente fica revirando o solo, um pouco tempo depois ele começa a dar algum tipo de problema. Então eu não reviro, eu sempre mantenho ele aí, a não ser em casos excepcionais que eu tenho que tirar aqui tudo e refazer novamente. Mas aqui, ó, planto aqui essa terra, eu tenho que colocar a terra aqui no pé da planta. Se eu colocar a serragem, pode dar problema para a planta, porque ainda não está 100% ainda. Eu coloco a terra, volto esta serragem mais escura aqui, e aí trago a novinha por cima e pronto. E aí eu fico monitorando essa planta, saber se ela vai precisar de mais adubo, se ela vai precisar de mais calcário, porque esse solo aqui, essa serragem, como ela está meio relativamente nova, ela é um pouco ácida. Então a gente tem que ficar sempre verificando isso na folha, na planta, ela fica um pouco mais amarela e assim vai, tá? Plantar outro aqui. Eu planto aqui 3, sempre 3, tá? Uma largura de 80 centímetros, eu sempre planto 3 plantinhas aqui. Algumas pessoas plantam muitas plantas numa mesma cova, e particularmente eu não gosto de fazer isso, porque você vai ter uma cova, uma determinada quantidade de adubo. Tem alguma coisa aqui embaixo, um pedaço de tijolo. Bom, ajeitando. Sim. Então eu planto uma única plantinha aqui, porque
uma única cova vai sustentar uma planta. Aí você, por exemplo, vai colocar 4 plantas aqui dentro, 2 plantas, ela vai dividir o adubo que tem aqui. E o espaço não é suficiente para 4 plantas, para 2 plantas por cova. Vai ter problema, as plantas vão ficar minguadas, fininhas, vão ficar muito abafado, doenças vão atacar. Então eu planto aqui. Essa largura aqui, ela tem uma largura de 80 centímetros. Eu planto 3 plantas, divido uma no meio, outra para cá. Pronto, suficiente, tá? Daqui a aproximadamente uma semana e meia, 2, ela vai estar desse tamanho, tá? Essa aqui, ela está atrasada uma semana. Já era para ter plantado há uma semana atrás. Só que o canteiro ainda não estava no ponto, a adubação. Então, aguardei mais uma semana. Esse aqui já está com 2 semanas de plantado. Então, algum bichinho vem, corta, a gente faz o plantio novamente. Mas se a gente for observar, olha, a planta está um tamanho muito bom. Uma plantinha por cova. Aí saíram, olha, vários galhos. Ó. Um grandão aqui, olha, o tamanho da folha. Ó, certo? Então uma única plantinha, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Deste aqui, ó, já estão saindo mais outro galho bonito, outro aqui. Então, não há necessidade de você plantar mais do que uma planta por cova. E nessa largura de 80 centímetros, o ideal fica 3 mesmo. É ilusão você tentar colocar 2 plantas por covas e fazer 4 covas nessa largura. Não vai ficar legal, você vai ter problema. Vai faltar adubo para as plantas, tá? Aqui também, essa aqui tem a mesma época daquela. A gente pode observar algumas plantas que foram atacadas por insetos e a gente teve que fazer o replantio. Mas as que foram plantadas, que continuaram o crescimento, são muito boas, tá? Eu costumo sempre plantar em, chama aqui suspenso, né? Então, faz tudo suspenso aqui, bonitinho, para que as pragas terrestres não ataquem. Aqui a gente coloca uma fita, eu enrolo ela aí com graxa, óleo queimado e assim eu faço. Ó, todos os pezinhos tem. Tá. E aí eles não sobem. Quando é necessário fazer uma cobertura aqui também, a gente faz uma cobertura. Fora isso, tudo normal. Aqui a gente não tem problema com pragas. Dificilmente utilizo algum veneninho para matar alguma formiga, alguma coisa assim. Na planta mesmo eu não utilizo nenhum tipo de veneno. Quando tem algum probleminha a gente coloca detergente. Eu tenho uma marca específica, né? Eu gosto do Minuano, aquele de coco, sem outros aromas nele, só o detergente Minuano com coco. Não é propaganda, é meu gosto pessoal, porque para mim ele rende mais, ele faz bastante espuma. Quanto mais espuma, melhor. Que aí eu coloco na caixa d'água, ligo a bomba e com uma mangueira eu venho e lavo essas plantas aqui, todas elas, jogo na planta e a espuma do detergente mata todas as pragas. Pulgão, cochonilha, essas praguinhas que atacam as folhas, tá? Aqui, se você for observar, a planta ela está levemente amarelada. Esse aqui era orgânico, estava 100% orgânico. Só que o meu adubo acabou, está acabando, não tenho mais. Então eu tive que colocar um adubo aqui. Você pode observar que até joguei por aqui, um NPK, tá? E quem trabalha com orgânico sabe que o orgânico ele tem uma liberação lenta. Ele demora bastante tempo, mas também se a gente perder o tempo de fazer uma correção, a gente acaba perdendo a planta. Ó, isso aqui é adubação química.
primeiro foi colocado o adubo orgânico e depois eu já coloquei um adubo químico. A folha dele está bem verdinha, tá? Grande, bonita. Esse aqui, ó, já começou a sentir um pouquinho, tá levemente amarelo. Então eu tenho que observar, como eu já tenho uma certa experiência com isso, eu já observo. Se tiver aí alguma mudança de tonalidade da folha, eu já coloco um adubo para complementar. Aqui, como eu estou no norte, o nosso solo aqui é extremamente ácido. Então aqui sem calcário a gente não tem produção. Então aqui sempre eu tenho que estar colocando calcário e adubo. Lá no início, que eu comecei esse vídeo, eu disse que ia mostrar os ciclos, né? Então aqui a gente pode observar, já estou no ciclo aqui com já coloquei aqui uma serragem novamente, tá? Ela vai começar a sumir. Sempre que ela está sumindo no solo, eu já venho e coloco mais um pouco. Ela ajuda a manter mais limpo aqui o canteiro. Chega um momento que eu abandono ele para recomeçar o ciclo, tá? Comecei com o ciclo lá da adubação, fui para o ciclo onde eu coloco a serragem de madeira para fazer uma espécie de compostagem. E aqui a gente já está começando o ciclo da flor, da produção. Então daqui mais uns 15 dias, depois que está assim, é bem rápido. Tá? Daqui mais uns 15 dias eu já vou ter uma safra grande de flor. Ok? E aí vai lá para o final de novo e recomeça tudo novamente. Ok? Isso aí, gente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer sugestão também, a gente está aqui. Muito obrigado aí. Se quiser se inscrever, dar um like aí, a gente fica feliz.